agora eu recebo com muito carinho aqui nosso estúdio a Érica Moraes, ela que é terapeuta holística e vem nos falar, gente, de um assunto bastante interessante e importante, porque quem não sofre de medo de fazer terapia, não é verdade? Tenho certeza que você, a amiga aí de casa, já pensou, eu não quero fazer terapia, eu tenho medo de expor isso, de expor aquilo, ou medo de não sei do quê. E muito bom dia, Érica, um prazer receber você, ainda mais para falar desse assunto que eu estava comentando aqui, né? O medo de fazer terapia. Achei muito interessante esse assunto, porque muita gente tem medo. Bom dia, muito bom estar aqui, muito bom estar, né, com vocês aí de casa que acompanham o programa Gente que Faz, e realmente é um tema que a gente precisa ir falando sobre ele, né, Lília, para a gente diminuindo os tabus que as pessoas têm em relação a fazer a terapia. Érica, com toda essa tua experiência que você tem frente a terapias, frente a falar com pessoas, né, que você mais gosta, né? Assim, por que esse medo? É um mito você ter medo de fazer terapia? Qual que seria o grande medo? O porquê desse medo? O medo, na verdade, acompanha o ser humano diante de inúmeras situações, né? Medo do novo, medo da mudança. De se expor, talvez? De se expor, de... expor a família. Expor a família. E falando das terapias em específico, quando a gente vai fazer terapia, muito provavelmente a gente vai ter que abrir situações, falar de questões que estão no mais interior da gente, né? Coisas que por algum motivo especial a gente não está conseguindo lidar, né? Coisas que às vezes estão muito ligadas a questões familiares, a dores, a feridas emocionais que às vezes a pessoa carrega há muito tempo. Então, o primeiro passo de coragem para isso é a pessoa assumir primeiro para ela mesma que ela precisa de ajuda. E eu falo que esse é o passo de maior coragem, né? A gente é educado numa sociedade em que a gente tem que dar conta disso, dar conta daquilo, você está sempre bem, está sempre sorrindo, mas às vezes... Muita cobrança. E às vezes lá dentro, do lado de fora parece que a gente está bem, mas do lado de dentro não está. E aí então, romper com essa barreira do medo de ser estigmatizado, porque durante muito tempo, né, até para as próprias medicinas convencionais, para a pessoa ir num psiquiatra, num psicólogo, existe um tabu, não tô maluca, não tô doida, eu não preciso disso. E nesse inteirinho, as pessoas inclusive vão piorando o seu quadro, né, e daí deixa para ir só quando já não tá aguentando mais. Eu vi que você comentou que pode ser assim, tipo, uma herança familiar. A minha mãe era assim, a minha avó era assim, a minha bisavó, minha tataravó era assim. Tem como a terapia ajudar isso, se é uma herança familiar e às vezes as pessoas já foram e agora ficou essa carga em cima dessa pessoa? Como é difícil, né, Érica? Assim, vamos supor, é uma coisa assim que a pessoa vai ter que se dedicar muito na terapia, não é? Sim, então assim, ó, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas então se é uma coisa que está acontecendo na minha família desde a minha tataravó, né? Como é que eu vou conseguir resolver agora? Só que pensa que a nossa tataravó, ela não tinha acesso ao conhecimento, às informações, né? O acesso, meu Deus, a gente evoluiu muito nos últimos anos. Então, agora, você que está aí escutando isso e que pensa, nossa, verdade, na minha família tem muito problema financeiro desde sempre. Na minha família tem muito problema de separação ou de traição desde sempre. E eu tô passando por isso também. Será que eu consigo resolver a partir de mim para que os meus filhos, para que a partir de mim isso não aconteça mais? Porque houve muita evolução, né? Nossa. Isso. Então eu sempre digo que nunca a cura é de uma pessoa só, dona Lília. Nós estamos ligados a toda a nossa árvore genealógica e quando alguém dessa árvore genealógica se cura, todo esse sistema em relação àquela figura se cura também. Então, quando eu penso assim, será que eu consigo? Já é um chamado lá do seu interior dizendo, olha, você tá tendo a oportunidade de lidar diferente com uma dor que vem acontecendo
há muito tempo no seu sistema. Então, é como se você olhasse assim, por amor você dissesse, então tá, então eu vou fazer algo para que isso pare em mim. E para que através disso, as minhas gerações não passem mais por isso. Só que, como eu te disse, como é algo que vem há muito tempo, então pensa que toda a vida você fez a mesma coisa do mesmo jeito num programa subconsciente, porque você não está nem sabendo racionalmente por que aquilo está acontecendo. Então vai exigir um trabalho, às vezes um processo um pouco mais longo, mas tem jeito sim. Isso eu posso garantir. Todo medo, gente, pode ser superado, né? Todo medo. E assim, o medo está ligado a uma situação que você não sabe como lidar. É falta de conhecimento. Pensa nos medos que a gente tinha quando era criança, por exemplo. Medo do escuro, medo de ficar sozinho, né? Os medos da nossa infância. E a gente, como adulto, olha hoje para os medos de uma criança e entende que é parte daquela fase, porque ela vai crescer e vai aprender que não precisa ter medo daquilo. Então, pensa que a nível emocional, todos nós temos uma infância emocional que tem medos, mas que a gente pode promover através das terapias o amadurecimento emocional, para que a gente não tenha mais esses medos. Você falou em terapia, você podia destacar, então, quais os principais benefícios, né, da pessoa procurar ajuda e principalmente da terapia, né? Quando a pessoa se coloca, então, na possibilidade de ser ajudado por um processo terapêutico, um leque de possibilidades se abre na vida dessa pessoa. É como se ela estivesse trancada dentro de um quartinho fechado e, de repente, abrisse uma porta e visse um mundo inteiro de possibilidades para ela. E cada terapia tem um objetivo específico, né? Tratar, por exemplo, situações que aconteceram no passado e que ainda são pesadas no presente. Então, uma mágoa muito profunda, uma situação de luto que não foi bem elaborado, situações que estão no passado e que muito provavelmente são feridas ainda abertas e que não me deixam progredir. Depois que eu consigo resolver as minhas questões do passado, eu libero a minha mente para se concentrar no hoje, no presente, que é uma das principais questões da maioria das pessoas. Quantas pessoas, né? Quantas vezes a gente mesmo, o corpo está aqui, a mente está divagando em algum lugar do nosso passado ou pensando no futuro, que é o que a gente costuma chamar de excesso de passado, né? Com o tempo vira depressão, e excesso de futuro com o tempo pode tornar-se um problema de ansiedade. Mas quando eu consigo, então, resolver o meu passado, eu começo a olhar para o que está no meu presente, eu assumo de novo a postura de protagonista. Começo a escolher, começo a tomar de volta para mim o meu poder de decisão. Tem uma frase que eu gosto muito, que você que está em casa pode anotar em algum lugar para você não esquecer. Decisões definem destinos. Então, nós não somos escravos do que está acontecendo do lado de fora. Às vezes a gente acha que o culpado é o outro, que as pessoas não podiam ter feito aquilo que elas fizeram, que o problema é a sociedade, o governo. Tudo isso só vai ter impacto sobre mim a partir do que eu decido sobre isso. Então, são as suas decisões, muito mais do que as suas circunstâncias, que definem. Só que como que uma pessoa que está toda ferida, toda machucada, toda cheia de memórias, né, do passado que não foram bem resolvidas, vai conseguir ter clareza, sabedoria para tomar uma decisão? E é por isso que às vezes a gente continua repetindo problemas, porque a gente não está conseguindo enxergar com essa clareza. E a terapia vai ajudar nisso. Então, Érica, com toda essa tua experiência frente à terapia, porque quantas pessoas a Érica atende por dia, gente? Então, todo mundo, todas as pessoas precisam de terapia hoje, Érica, no ano de 2022? No ano de 2023, todas... 23, 23, eu estou em 22. Todas as pessoas merecem terapia. Pensa que terapia, ela não é algo que vai te expor, é algo que vai... como se fosse um presente. Quando você, de fato, olha para você com amor, você quer cuidar de você, não quer? E terapia é cuidado. É cuidar da sua essência, da sua alma. Então, com o mesmo zelo que você escolhe o alimento que você vai comer, que você escolhe a roupa que você vai vestir, o jeito que você toma banho, os cuidados que a gente tem com a nossa parte externa,
pensa que terapia é um cuidado para sua alma ficar bem, para sua parte mais importante, porque a matéria, ela é uma parte perecível. Um dia nós vamos deixar, né, esse mundo material, mas a nossa alma é eterna. Então, quando você faz terapia, é como se você tivesse fazendo um afago na sua alma, cuidando. Se tem alguma ferida, se tem alguma dor lá no fundo da sua essência, fazer terapia é isso. Então, eu não digo que as pessoas precisam. Claro, alguns momentos da vida a gente precisa de terapia para enfrentar conflitos que a gente está vivendo. Mas, independentemente de estar vivendo algum conflito nesse momento, qualquer pessoa, independente da idade, do momento da vida, merece fazer terapia. Érica, você já pegou, com toda essa tua experiência, como eu já disse, você já pegou alguém, assim, uma pessoa que não acredita em alma, que você começa a falar dos problemas da alma, ela não acredita e depois você tem aquele todo... Como que funciona esse teu trabalho? Não de convencer, mas fazer a pessoa acreditar que a alma existe sim, né? Já aconteceu e eu achei bem interessante, né? Porque como que a pessoa que não acredita em alma foi parar num hospital da alma, né? Então, ele pensa que não acredita. Quando a gente está numa dor muito profunda, a gente passa a desacreditar de muita coisa. Né? Então, até nela mesma. Até nela mesma. Então, talvez seja uma forma de lidar com a dor, fazer de conta que ela não existe. E, ao mesmo tempo que parece, né, estranho, mas eu também trabalhei na UOPECAM, a senhora sabe disso, e às vezes a pessoa tinha um diagnóstico, ela tinha um exame que dizia que ela estava com câncer e ela simplesmente fazia de conta que ela não estava. Bloqueava aquilo, aqueles, né? Então, faz parte, às vezes, do processo, nesse primeiro momento, levar esse choque, né? E a negação é uma das fases do luto. Então, independente, né? E o respeito, o acolhimento, o não julgamento que faz parte de um processo terapêutico, acolhe a pessoa com aquilo que ela acredita. E no decorrer do processo, a gente vai ajudando a pessoa como se ela estivesse numa sala escura, que ela não enxerga mais nada, e a gente vai acendendo pequenas luzes até que ela mesma consiga enxergar de novo. Inclusive até mesmo para o terapeuta, no teu caso, você atendeu uma pessoa assim que não acredita não, e depois você vê a evolução dele no tratamento, ele começar a acreditar, ele chorar, porque tem, principalmente o homem, né, que às vezes ele é meio cético em relação a essas coisas, aí ele consegue até derramar uma lágrima quando você faz uma sessão com ele. Isso é gratificante para o terapeuta, para você no caso? Eu acho que não tem algo que tenha o maior valor do que você perceber que a pessoa... você conseguiu ajudar alguém no momento... Porque é um desespero, a pessoa que não acredita e está passando por situações assim e não acredita. Exatamente. Né? Então, você chegar nesse momento, né, com cuidado, com delicadeza, com todo o respeito, e você conseguir contribuir, com certeza, né? Quando a gente vê o resultado, quando a gente vê a mudança, e às vezes não é uma mudança gigante, não, uma pequena mudança, mas eu falo que é igual cuidar de plantinha. Quando você vê uma folhinha nova, você fala assim, tá funcionando, tá dando certo. Comemorar os pequenos passos, as pequenas vitórias e perceber que é uma manutenção. Não tem como falar assim, ó, tá de alta da terapia, não vai precisar nunca mais. Mas claro que a sua expansão de consciência vai permitir você dar muitos passos sozinho, procurar outros tipos de ajuda e também descobrir, né, a sua missão. De repente, toda dor pode ser transformada em força. E essa é uma das coisas que a gente trabalha. Nós sabemos, assim, que esse lado holístico, o lado da terapia, ele evoluiu muito, evoluiu demais, né? Hoje tem solução para tudo, só você procurar ajuda. Como teve um fato marcante, assim, toda essa tua história, né? Que parece que faz pouco tempo, mas a tua história é muito... porque todo dia você está ali, né? E você atende muita gente. Então, como que você fica com essa história? Você tem algo a dizer, assim, sobre que se vale a pena cada minuto que você fica ali fazendo terapia com as pessoas? Inclusive, eu estava pensando nisso essa semana, porque eu recebi algumas mensagens e, assim, até serem injustas, são muitas histórias, né? Mas, claro que algumas delas são mais marcantes, assim, pelo impacto,
pela transformação que promoveram, e eu gostaria de ressaltar que eu não curo ninguém, a pessoa que se cura, a terapia é apenas um tipo de cuidado. Só o fato de desabafar. Né? Exatamente. Toda vez que a pessoa fala, ela está se curando, né? Tudo aquilo que a nossa boca não fala, a nossa alma tem que dizer de outra forma. E guarda, né? Guarda, e isso precisa ser trabalhado. Mas uma das situações, assim, dessa semana, uma médica que eu atendi, que ela estava na metade da formação dela de residência em cardiologia, e eu atendendo ela em conflito, e ela disse assim, eu sei que eu não posso falar isso para qualquer pessoa, mas eu preciso desabafar, eu estou infeliz no que eu estou fazendo, e só que se eu falar isso para minha família, ninguém vai entender, né? Vai entender. E ela falou, só que eu estou a ponto de... Porque eu estou tomando remédio controlado, eu não estou conseguindo, eu estou no limite da exaustão e eu preciso tomar uma decisão. E, enfim, no período da pandemia, tudo isso acontecendo. E ela falou assim, eu sei o que eu quero fazer, agora eu já sei o que eu quero fazer psiquiatria. Olha que legal. E daí iniciou todo um processo, né, de busca para passar na nova residência. E essa semana ela mandou a mensagem, eu estou indo fazer a minha matrícula, passei, não tem, né, um momento talvez mais marcante da minha vida. Essa é uma das histórias dessa semana, mas de gente que não conseguia engravidar, né, e conseguiu, de pessoas que viviam relacionamentos abusivos e estavam a ponto de tirar a própria vida, e que eu fui madrinha de casamento, nós somos padrinhos de casamento agora no final do ano. Então, são várias histórias, né, de pessoas que tomavam mais de 8 tipos de remédio e que, graças a Deus, estão tocando a vida, já foram liberados das medicações, estão vivendo seu propósito de vida. Então, isso me faz acreditar todos os dias que não importa se a evolução é desse tamanho, para cada um, né, um fio de vida a mais vale a pena. Um fio de vida a mais vale a pena, e tudo tem solução. Érica, onde encontrar você nas mídias sociais? No Instagram, @EricaMoraesTerapias ou @Hospital da Alma. E através das mídias aqui do Gente que Faz também, estou sempre por aqui. Está sempre por aqui. Obrigada pela participação, eu tenho certeza que foi de grande valia, e volte sempre. Gratidão mais uma vez. E esse foi mais um Gente que Faz de hoje, né, Wilson? Pois é, valeu, dona Érica, obrigado. Realmente, você falou uma coisa que marcou bastante, é você também. Nós procuramos as pessoas, às vezes, pedindo cura. Não é assim, se você não acreditar e não quiser curar-se, não vai adiantar muito, né? Então, muito obrigada para você que nos assistiu. Maiores informações você acompanha no portal tarobanews.com. Nós voltamos na semana que vem. Treino aí da Fórmula 1. Então, saia da A coisa van. tá, pegando lá, todo mundo querendo ganhar, você já viu, né? Você tem que continuar ligado.